2h22, temos dentro do Expresso uma versão especial do Band News na área com um convidado muito importante ligado justamente às histórias de Flamengo e São Paulo, as duas equipes que decidem a Copa do Brasil 2023. Estou falando do professor Ney Franco, campeão da Copa do Brasil em 2006 à frente do Flamengo e que conduziu São Paulo a talvez o último grande título do tricolor. É verdade que conquistou um Campeonato Paulista em meio à pandemia, mas a Copa Sul-Americana de 2012 está guardada no coração de todo São Paulino. Algumas questões importantes. À época, o cara que decidiu, um dos principais protagonistas, o craque, estará em campo neste domingo. Tô falando do Lucas Moura e tô falando justamente do Ney Franco. Tudo bem, Ney? Seja bem-vindo à programação da Rádio Band News FM. Já fala um pouquinho sobre a sua expectativa para esse jogão de domingo. Tudo bem, primeiramente, prazer falar com vocês, obrigado pelo convite, por participar, né? Realmente é uma final bem esperada, né? Para o São Paulo, um título inédito, para o Flamengo, um título, né, aí, que pode ser o bicampeonato, né, seguido, né? Ano passado foi campeão, inclusive, quem vai ser campeão, Flamengo ou Dorival Júnior, né? Os dois estavam, né, comemoraram o título ano passado, né? Eu tive a oportunidade de ver o primeiro jogo em loco no Maracanã. Foi um jogo muito interessante, né, onde se destacou bem a parte tática, né, uma equipe mais estruturada do São Paulo, principalmente nesse primeiro jogo, né. Mas a gente sabe que é uma final que está em aberta. Se o São Paulo hoje se encontra melhor taticamente, tecnicamente, um time mais controlado emocionalmente, do outro lado, a gente sabe que tem uma equipe com um poderio, principalmente ofensivo, né, espetacular. Se tiver uma tarde, né, boa, né, e se encaixar o jogo, se torna realmente um jogo complicado para o São Paulo. O certo é que eu acho que nós, que somos amantes do futebol, nós temos tudo para ver uma grande final de Copa do Brasil, né, num dos maiores palcos aí do futebol brasileiro, que é o Morumbi. Ney Franco, boa tarde. Marcos Lacerda aqui do Rio de Janeiro. Você teve duas passagens pelo Flamengo, uma delas o título da Copa do Brasil, e sabe muito bem o que é a pressão da torcida rubro-negra e principalmente dos bastidores do Flamengo, né? Semana a gente teve episódio com o vice de futebol Marcos Braz, o vestiário do Flamengo, né, próximo já a essa ocorrência do Marcos Braz, duas brigas também, uma envolvendo dois jogadores, outra preparador físico e atleta. O quanto isso vai para o vestiário do Morumbi neste domingo? O quanto que o jogador fica pensando nisso? O bate-papo, né? O que aconteceu nessa semana com o Marcos Braz, por exemplo, a equipe estava viajando para a partida contra o Goiás e os jogadores chegaram em Goiânia e aí quando tiveram novamente o sinal dos aparelhos de telefone, todos começaram a receber mensagem polvorosa e causou até um certo ânimo mais exaltado ali com os jogadores do Flamengo, com a preocupação do que tinha acontecido. O quanto isso pesa para o jogo de domingo? Olha, eu acho que está nítido, né? Você não precisa estar internamente no clube para perceber que está acontecendo alguma coisa em relação ao controle do trabalho. Eu queria deixar esse caso do Marcos Braz um pouco à parte, mas concentrar muito no trabalho técnico e tático. A gente percebe, né, como eu falei anteriormente, que a gente tem um confronto de uma equipe que está muito bem equilibrada, com um trabalho muito bem realizado pelo Dorival e a sua comissão técnica, né, perante aos seus atletas, com um clube mais fechado. E do lado contrário, né, realmente, né, a gente percebe que tem algo de estranho no comando técnico do Flamengo. E esse comando técnico, né, o que acontece é que a semana de trabalho fica uma semana muito tumultuada, muito difícil, onde os comandos do treinador, né, já não são muito bem aceitos, né? Então eu percebo que o grande problema do Flamengo realmente é que o São Paulo perdeu esse controle, né, dos atletas, né? Mas ressaltando que é uma equipe muito qualificada, né? E que num jogo único agora, embora esteja em desvantagem no resultado, né, eu acho que, né, se mostra ainda, né, um jogo muito equilibrado, né? Uma vitória simples leva o jogo para as penalidades. Então eu acho que a gente vai ter esse confronto aí, né, de uma equipe muito bem controlada pelo seu treinador, que é o Dorival Júnior, e do outro lado talvez uma mobilização especial para esse último jogo, onde de repente um bom trabalho agora de vestiário
né, pode aparar algumas arestas e pode, né, assim, focar muito num jogo final e depois, né, a gente já sabe a consequência. Eu acho que está inviável realmente a permanência do Sampaoli no Flamengo, né, pela sequência de resultados negativos, e entre esses resultados negativos, além da falta de título, alguns jogos que a equipe tomou goleadas, né? Então eu acho que mais uma mobilização de vestiário em alguns momentos por algum líder do grupo pode fazer uma diferença também, né? Então eu acho que essa é a expectativa para do torcedor do Flamengo, ter essa união de vestiário, e a expectativa do torcedor de São Paulo é se confirmar o bom momento, né, do trabalho do Dorival à frente do São Paulo. E aí é um ponto importante, né, Ney? Boa tarde, a Thaís falando aqui de São Paulo. E quando a gente fala desse grupo do Flamengo, nunca dá para subestimar, a gente conversava sobre isso agora há pouco, e a torcida tem a pressão para o jogador também, e eles podem ter esse poder, né, de reverter um resultado como esse. Mas eu queria falar do técnico do outro time, o quanto pode influenciar nesse resultado. Porque quando a gente fala de Dorival Júnior, chegou, organizou a casa. Eu lembro que no começo do ano, quando a gente falava de São Paulo, muita gente falava, será que o São Paulo vai lutar para não cair para a Série B? E olha o São Paulo que está hoje, né? Organizado, pelo menos dentro de campo. E conhece muito bem o Flamengo, conhece muito bem os jogadores. Quem não vai lembrar aqui do beijinho, né, jogado pelo Gabigol para o Dorival na entrevista coletiva. Como é que a gente pode interpretar também esse conhecimento muito profundo do adversário? Olha, Thaís, eu acho que esse está sendo um diferencial, talvez, desse embate, né? Primeiramente, o trabalho do Dorival no São Paulo, né? O São Paulo, por exemplo, tem um jogador no São Paulo, eu vi o jogo no Maracanã, tem um jogador do São Paulo que eu acho que ele passa muito despercebido pelo grande público, né? Mas quando a gente vê a parte tática do São Paulo, você vê esse posicionamento do Alisson, que era um atacante, vir trabalhar ali praticamente como segundo volante, que deu uma qualidade na saída de bola do São Paulo, e a gente percebe que isso foi um trabalho do Dorival, né? Se não me engano, né, eu conheço o Alisson desde garoto, desde a formação da base dele do Cruzeiro, sempre foi um atacante. E eu acho que são detalhes do treinador, né, que vão ajustando da equipe, né? Então, como eu falei anteriormente, eu acho que o Dorival tem todo esse controle, né? E do outro lado, né, eu acho que o Dorival ter passado no Flamengo, conhecer como é a pressão do Flamengo numa final de campeonato, não que no São Paulo também não tem essa pressão, porque eu vejo as duas equipes emocionalmente muito pressionado, né? São Paulo ao tempo sem ganhar o título, com essa possibilidade de um título inédito da Copa do Brasil, que já bateu em algumas vezes na porta e não aproveitou a oportunidade, e do outro lado o Flamengo também, muita pressão, né? As duas últimas semanas com muitas confusões internas e externas também, né? Então o Dorival, conhecedor disso, primeiramente do seu elenco e conhecedor lá do trabalho que acontece no Flamengo, eu acho que ele soube muito aproveitar, principalmente o primeiro jogo, né? Então, no primeiro jogo, a gente viu um time bem maduro do São Paulo dentro de campo, trabalhando muito a posse de bola, um time sem correria, no momento certo de fechar a marcação atrás, fechava, com por exemplo, uma linha de 4 que foi perfeita, né? O Rafinha, com um jogo espetacular ali, ao lado do Orbeleta e do Beraldo, né? Então, assim, você percebeu e o do Paulista também, você percebeu que é um time que estava muito bem estruturado, né? E soube jogar no Maracanã. Tomara que agora, né, do lado do Dorival, né, para o torcedor do São Paulo, né, que dentro do seu campo ele tenha aquela mesma frieza, porque a gente sabe que tem um torcedor ali cobrando agora, né, o título, né? E do lado do Flamengo fica essa expectativa, né, e tomara para o torcedor do Flamengo, eles ficam nessa expectativa que os jogadores agora possam aí, né, num último momento, né, se fecharem, né, porque o time é talentoso e conseguir, né, de uma forma como todo mundo está colocando, né, com essa possibilidade enorme de título do São Paulo devido ao primeiro jogo, mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Ney, reta final do nosso bate-papo, te agradeço mais uma vez pela atenção. Quero que você fale especificamente sobre Lucas Moura. Para muita gente fez um jogo abaixo do que pode fazer no Maracanã, mas diante de um ambiente positivo, ao lado da torcida, no Morumbi que ele conhece tão bem e que você conhece tão bem, o que você acredita que o Lucas possa
apresentar justamente num jogo com essa característica diante dessa possibilidade de conquistar mais um título histórico com a camisa do São Paulo? Ô Ney, eu só vou acrescentar a pergunta e faz diferença, junto com tudo isso, o fato de como a gente já viu o Lucas ser jogador de São Paulo e torcedor do São Paulo? Olha, eu acho que o Lucas, primeiramente, ele tem uma história muito bonita no São Paulo, desde a sua formação, culminando até o título lá da Sul-Americana em 2012, depois sendo negociado, então ele deu um retorno técnico para a sua equipe e deu um retorno financeiro também, porque infelizmente devido à economia dos nossos clubes, em algum momento se trabalha o jogador da base para dar esse retorno financeiro também, então ele conseguiu essas duas coisas e agora retorna ao São Paulo num momento especial, né? Eu não sei, né, me parece que fica até o final da temporada e tem tudo de novo para repetir, né, a saída dele em 2012, sair em alta de novo, se realmente for confirmado a sua ida para o futebol dos Estados Unidos, que eu vejo como pesar, né, da gente não ter condição de clubes como São Paulo, os grandes clubes brasileiros realmente não conseguir segurar dentro do nosso país, né, um talento e perder esse talento para praças menores, né, como os Estados Unidos em relação ao Brasil, em relação ao futebol. Mas o Lucas, né, ele é um jogador que se a gente falou tanto de jogadores do lado do Flamengo que podem desequilibrar, né, do lado do São Paulo, com certeza o Lucas é esse jogador, né? Eu falei dos ajustes que o Dorival fez na equipe, e um desses ajustes é colocar o Lucas jogando pelo centro, né? Assim, está dando certo, mas eu particularmente eu acho que é um jogador que ele pode fazer muita diferença, como fez em 2012, como fez nos clubes europeus que jogou jogando pelo lado direito do campo, porque ele é um jogador muito agudo, ele inibe a subida do lateral esquerdo, né, tendo em vista, inclusive, que o Flamengo tem um lateral esquerdo com muita qualidade, que apoia muito, e acho que ele desequilibra muito naquele corredor. Mas ele sabe achar os seus momentos, né, e acho que no jogo contra o Maracanã, em alguns momentos, nesse primeiro jogo especificamente, ele teve que jogar um pouco meio de costas, né, para o gol do adversário, e ele foi muito bem marcado ali no setor do meio de campo, que praticamente o Flamengo jogou ali com 3 volantes e ficou, né, um meio de campo que meio congestionado ali naquele terço final do jogo, onde é a área de atuação dele, né? Mas com certeza é um jogador que, independente do posicionamento dele dentro de campo, ele pode desequilibrar, como ele desequilibrou em 2012 na conquista da Copa Sul-Americana. Que tinha Ney Franco à frente do São Paulo como comandante, assim como esteve à frente do Flamengo em 2006 no título da Copa do Brasil. É sempre um grande bate-papo. Tinham muitas e muitas perguntas, mas fui chamado pelo árbitro de vídeo que negou qualquer possibilidade de prorrogação. Ouviu, Marcos Lacerda? Fim de papo. Não adianta nem levantar o dedinho. Chega, aí. poxa, mas tudo bem. Ney Franco, GV, grande manda um abraço abraço para você. Obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui na Band News FM. E ótima final de Copa do Brasil a todos nós. Prazer, obrigado pelo convite, né? E me coloco sempre à disposição aí pra gente falar aí das coisas do futebol. Valeu. Agora 2 horas e 35 minutos.